Boa noite, prezados. Essa é a nossa terceira live sobre a utilização de sorgo na alimentação animal. Hoje nós vamos ter a participação de dois colegas, Cláudio Zago e Dimas, e eu, José Avelino. Para quem não me conhece, eu sou ex-pesquisador do Embrapa, recentemente aposentado, trabalhava com genética e melhoramento de sorgo, especificamente com sorgo forrageiro. Hoje, o Cláudio Zago vai falar sobre a utilização de grãos de sorgo na alimentação de ruminantes. O Cláudio Zago, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, em 1976. Ele tem mestrado em fitotecnia pela mesma UFV, em 1979, tá? Com a área de genética e melhoramento de plantas forrageiras. Ele foi pesquisador da Universidade Federal de Viçosa e diretor do CEPET, o Central de Experimentação, Pesquisa e Extensão Triângulo Mineiro, de 1979 até 1986. A partir de 1986 até 1998, ele atuou como pesquisador de sorgo das sementes agroceres, atuando no melhoramento genético de sorgo granífero, forrageiro e milho para silagem. A partir de 1998, ele ingressou na Dow AgroScience até 2007, também na área de melhoramento genético de sorgo forrageiro e milho para silagem. A partir de 2007 até 2009, ele trabalhou na Helix Semente e Mudas Limitada como gerente de pesquisa e desenvolvimento. A partir de 2009 até 2020, ele atuou como diretor da Helix Semente e Mudas Limitada. Atualmente é gerente de desenvolvimento de produtos e mercados a partir deste ano de 2020. Por favor, Cláudio, então, discorrendo sobre o uso de grãos de sorgo na alimentação de ruminantes. Eu gostaria de pedir aos colegas que estão nos ouvindo, pode passar as perguntas que nós vamos anotando aqui, e as respostas nós passaremos a partir da segunda apresentação do Dimas. Ok? Obrigado. Por favor, Cláudio. Obrigado, Zé Avelino. É um prazer muito grande nós estarmos aqui nesta terceira live que nós estamos organizando. Isto foi uma iniciativa da Embrapa, que o Cícero chamou todo o grupo que nós chamamos de ProSorgo, para que a gente fizesse alguns esclarecimentos dessa cultura. Enfim, é um momento muito importante da cultura de sorgo, uma vez que nós estamos, nos últimos 3 anos, nós estamos vendo um aumento muito significativo na área plantada dessa cultura e um interesse muito grande na cultura. É para mim um prazer muito grande também estar aqui dividindo esse espaço com 2 colegas que trabalhamos já há bastante tempo juntos, tanto o Dimas quanto o Zé Avelino, e além de colegas de trabalho, nós também, posso dizer que todos 2 são grandes amigos que a gente tem por toda a nossa trajetória. Vamos então falar sobre o uso de sorgo na alimentação de ruminantes. A grande parte do grão de sorgo no Brasil é usado na alimentação de ruminantes. E muitas perguntas são feitas de como que nós devemos usar, como devemos processar este grão, se necessita de algum processamento, qual a comparação que se faz de grão de milho com grão de sorgo. A pretensão nossa nessa apresentação não é, de maneira nenhuma, esgotar o assunto, até porque nós teremos aqui um tempo curto para isso. Mas vamos falar um pouco, vamos tentar mostrar quais os principais aspectos dessa cultura, deste grão na alimentação de ruminantes. Inicialmente, vamos começar mostrando a estrutura do grão de sorgo. O que é o grão? Que grão é esse? O grão de sorgo é um grão pequeno e que tem uma porção do endosperma, que a gente chama de endosperma córneo. Esta é uma parte do grão que é bastante vítreo, e também tem um endosperma chamado farináceo, que é de um amido um pouco mais disponível e de mais fácil absorção.
Existe uma variabilidade genética bastante grande entre tipos de sorgo, entre variedades, entre diferentes híbridos, no que diz respeito a essa disponibilidade do amido e essa variação que nós temos, então, dessas camadas do endosperma córneo e endosperma farináceo. Também o sorgo é revestido, o grão de sorgo, pelo pericarpo. Esse pericarpo ele é impermeável, o que dificulta a penetração de enzimas, de bactérias que façam a digestão do amido. Então, essa é uma das razões por que nós temos que fazer algum processamento no grão de milho para quebrar esse pericarpo. Muito bem. Que diferença a gente tem também do grão de sorgo quando se compara com o grão de milho? Na semana passada, o professor Evandro mostrou muito claramente para nós, e aqui eu estou usando uma mesma imagem que ele usou, que são os grânulos de amido. Então, nessa imagem, a gente vê os grânulos de amido circundado por o que nós chamamos de uma camada de proteínas. Então, a diferença que nós temos dessa camada proteica que circunda o grão de sorgo em relação à que circunda o grão de milho é esta proteína chamada caferina. O milho, esta proteína é a zeína. A zeína, ela tem uma facilidade maior para ser colonizada e para ser digerida pelas enzimas do trato digestivo, tanto de suínos, bovinos, como das próprias aves. E esta é uma grande diferença, e essa é uma das razões por que nós vamos ter que falar bastante hoje do processamento de grãos. Então, a matriz proteica é composta principalmente por caferinas, a do milho por zeína. Ela é uma proteína, como eu falei, de difícil digestão, uma proteína hidrofóbica, ela é insolúvel no rumen e dificulta a ação das enzimas secretadas no rumen. Dando sequência, nós vemos aqui, então, a composição bromatológica de um grão de milho. Essa composição ela é bastante variável em função do híbrido, em função da linhagem ou da variedade em que nós estamos trabalhando. Mas, basicamente, o que nós temos o grão de sorgo é basicamente um grão energético, mas ele tem um teor de proteína bastante satisfatório. Teor de proteína de 11%, fibras em detergente neutro aproximadamente 5,9%, matérias minerais, extrato etéreo em torno de 3%, o amido em torno de 72%, isso é um valor médio, podendo variar de 68% a 75%. Aqui, então, nós temos uma representação gráfica dos principais componentes da composição bromatológica do sorgo. Então, vejam que o amido é o que representa a maior proporção, com 72%, seguido das proteínas, com 11%, as fibras com 6%, enfim. Carboidratos solúveis, 5%, nós vamos falar um pouco mais na frente o que isto vai comprometer o processo de fermentação. Além disso, temos, então, 3% de extrato etéreo e 3% de matéria mineral. E eu chamo a atenção, especialmente para a energia digestível. Esta é uma grande diferença que nós temos entre o grão de sorgo quando se compara com o grão de milho na dieta de ruminantes. A energia digestível do sorgo está em torno de 3.192 quilocalorias, enquanto a do milho tem, em média, 3.381. Então, essa pequena diferença, ela se dá principalmente pela maior dificuldade da quebra e da digestão do amido, especialmente no rumen e no trato digestivo, não só de bovino, como eu falei, mas dos outros animais. Muito bem. Então, se nós temos essa dificuldade com o grão de sorgo, nós temos que pensar, quando da utilização do grão por ruminantes, em fazer algum processo, algum processamento deste grão. Qual a razão desse processamento? A razão principal do processamento é a quebra da barreira que limita a utilização
dos nutrientes contidos no grão, especialmente o amido. E a principal razão do processamento é a exposição do grano de amido, e permitindo, então, a colonização do amido pelos micro-organismos. Muito bem. Existe uma série de processamentos, são talvez dezenas de processamentos em que nós podemos relatar. No entanto, nós vamos nos ater aqui a 3 principais. O primeiro dele é a moagem. Diferente do milho, e especialmente para bovinos, nós temos que fazer uma moagem fina, em uma peneira entre 2 e 2,5 milímetros. Então, essa moagem, ela rompe o endosperma e torna o amido mais exposto à ação dos micro-organismos. Um segundo processo, um segundo processamento que nós temos é o que nós chamamos de floculação. A floculação é um processamento muito usado nos grandes confinamentos que necessitam de equipamentos industriais, que é a aplicação de vapor entre 15 a 30 minutos, vapor aquecido, e seguido da laminação. O que a floculação faz? Ela promove a gelatinização do amido e, com isso, aumenta a digestibilidade também pela exposição do amido. E o terceiro processo, que eu sei que, especialmente no Brasil, ele tem nos trazido muitas perguntas. Na própria apresentação do professor Evandro, na semana passada, nós já vimos algumas perguntas desse tema, que é a ensilagem. Nós temos 2 tipos de ensilagem. A ensilagem do grão úmido, que é a colheita do grão, quando a colheita da planta, quando o grão está com entre 30% e 40% de umidade, e um segundo processo que tem sido bastante comum no Brasil, que nós chamamos de reidratação, que é a colocação de água no grão já colhido seco e armazenado. Nós vamos falar de tudo isso durante esse tempo que nós temos. Vamos começar, então, falando de processamento. Esse aqui é um trabalho que é uma tese de doutorado do Moro, na Universidade Federal de Santa Maria, agora em 2015. Então, esse autor, ele trabalhou com com processamento de milho e sorgo de 2 maneiras. Então, nós tínhamos o milho dado inteiro ou moído, e o sorgo também fornecido inteiro ou moído. Esse quadro, ele mostra a composição da dieta que ele forneceu aos animais. A intenção, então, foi de fornecer aos animais uma dieta de alto grão. 85% da dieta era composta de grão de milho ou de sorgo e 15% de um concentrado de um núcleo proteico. Então, vocês vejam que a composição é aproximadamente a mesma: matéria mineral, o sorgo um pouco maior, FDN, as fibras do sorgo também um pouco maior, também FDA, extrato etéreo ao contrário, que são as gorduras, o milho com um teor mais alto, e a proteína bruta aproximadamente a mesma nas dietas em que ele se propõe. Muito bem. Seguindo, então, nós vamos ver o desempenho animal, desempenho desses bovinos com essa dieta. Então, vocês vejam, chamando a atenção, então, aqui quando nós comparamos grãos de milho com grão de sorgo, tanto inteiro como moído, uma média de grão de milho e grão de sorgo, inteiro e moído. Vejam que o ganho médio de peso foi maior para os animais que consumiram grão de milho em relação aos que consumiram grão de sorgo, 1,58 contra 1,35. É bom dizer que a dieta foi formulada para que os animais ganhassem 1,5 kg por dia. Vejam que o NDT, também do milho, na forma média de inteiro e moído, também do milho ligeiramente superior que o sorgo, e a conversão alimentar também da mesma maneira. Enquanto os animais que comiam grãos de milho consumiram 4,660 kg para ganhar 1 kg de peso, de sorgo consumiram 5,820.
Muito bem. No lado direito desse quadro, a gente vê, então, uma interação. Milho grão inteiro, milho grão moído, sorgo grão inteiro, sorgo grão moído. Vamos ver, então, o que aconteceu quando nós moemos milho ou moemos sorgo. Veja aqui, então, milho inteiro ou moído. Os animais que consumiram milho inteiro ou moído ganharam 1,620 kg, 1,550 kg. Uma diferença que não foi significativa. Com relação ao NDT, que são os nutrientes digestíveis totais, também não houve diferença no milho, tanto faz inteiro quanto moído, assim como a conversão alimentar ficou muito próxima. E o que aconteceu com o sorgo? Os animais que comeram grãos inteiros tiveram um ganho de peso de 1,240 kg, enquanto os que comeram grão moído, aqui numa moagem fina, como uma peneira de 2 milímetros, ganharam 1,460 kg. E o NDT, que é uma expressão da energia de uma dieta, aumentou de praticamente 81 para 86, então um ganho bastante significativo nos nutrientes digestíveis totais e também quase que não houve diferença, aliás, não houve diferença estatística no que se refere ao consumo alimentar. Ou seja, então, a primeira conclusão que nós temos é, diferente, por exemplo, de aves, que o professor Evandro mostrou na semana passada, em que nós podemos oferecer aos animais grãos inteiros, no caso de bovinos, nós precisamos fazer com sorgo uma moagem bastante fina, utilizando uma peneira de 2 milímetros. Em seguida, vamos falar um pouco de floculação. Então, qual o efeito da floculação sobre o valor nutritivo dos grãos? Aqui, nós compilamos aqui uma série de trabalhos que foram apresentados, uma média de diversos trabalhos apresentados pelo professor Hilber. O professor Hilber é um professor que trabalhou muito com utilização de sorgo em dietas para ruminantes. Então, veja o seguinte, aqui uma compilação de trabalhos mostrando sorgo moído seco comparado com sorgo floculado a vapor, utilizando aqui 28 libras por bushel. Vamos destacar, então, os resultados para a gente discutir um pouco. A digestibilidade do amido. O que acontece com a digestibilidade do amido quando nós fazemos este processamento chamado de floculação? A primeira coisa é que a gente muda o sítio de digestão do amido. Então, veja que o sorgo moído seco, 54% do amido é digerido no rumen, 68% no intestino, dando um aproveitamento total de 84% de digestão do amido, digestibilidade do amido. No entanto, quando nós floculamos, nós aumentamos significativamente a digestibilidade do rumen, de 54 para 78, a mesma coisa aqui no intestino, e nós aumentamos a digestibilidade do amido para alguma coisa como 98%. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um processo em que nós aumentamos significativamente o valor nutritivo deste grão. A outra observação é a passagem de proteína do rumen para o trato digestivo de vacas leiteiras. É muito importante que a gente tenha uma produção, quanto maior a taxa de passagem de proteína para o intestino delgado, significa que nós tivemos uma grande produção de proteína no rumen. Isso significa que grande parte do amido que foi digerido no rumen, ele produziu proteína e essa proteína passou para o trato digestivo, para o intestino delgado. A outra coisa que é importante notar é que essa chamada proteína microbiana, ela é uma proteína de alta qualidade, ela tem melhor qualidade do que a própria proteína da dieta especialmente de sorgo. Então, veja que a proteína bruta, quando nós tínhamos o milho moído seco, nós tivemos uma taxa um peso de passagem de 3,4 quilos de proteína bruta e 1,9 kg de proteína microbiana.
Quando nós floculamos, isto passou para 3,8 kg de proteína bruta e 2,4 kg de proteína microbiana. Então, evidenciando que houve uma maior digestibilidade do amido e uma maior formação de proteína microbiana no rumen do animal. Com relação às características de valor nutritivo de energia, então o NDT passa de 85 para 92 e a energia líquida para lactação passa de 2,09 para 2,30 megacalorias por quilo. Então, há um aumento significativo na energia quando nós fazemos esse processo de floculação. E, finalmente, a conversão alimentar, ou seja, quantos quilos de leite o animal produz para cada quilo de matéria seca que consumiu. Então, aumenta de 1,3 para 1,39, ou seja, 1,30 para 1,40. E a produção de leite, um aumento de 30 quilos em média para 32 quilos em média. Então, esse processamento é um processamento claramente que melhora o valor nutritivo do grão de sorgo. Então, o aumento da degradabilidade ruminal do amido tem se mostrado vantajoso no sentido de maximizar a capacidade fermentativa do rumen, elevando a síntese de proteína microbiana e a produção de ácidos graxos voláteis, particularmente ácido propiônico. Dando sequência, vamos então falar um pouco sobre silagem de grão de sorgo. Na década de 80, nós começamos no Brasil, nos Estados Unidos já se falava bastante nisso, muitos trabalhos já se tinha sido publicado, enfim, já era uma técnica bastante usual. Mas no Brasil era alguma coisa de novo. Então nós começamos a escutar essa história de silagem de grão de sorgo. E aí, aliás, naquele momento se falava muito no Brasil em silagem de grão de milho. A gente não falava muito de silagem de grão de sorgo. Naquela época, nós trabalhávamos na pesquisa, na época das sementes agrossérias. Então, eu e o Paulo Ribas resolvemos fazer um ensaio para testar, comparar silagem de grão úmido de milho com silagem de grão úmido de sorgo, para ver se havia alguma diferença entre uma e outra. A gente não tinha muitos dados, enfim. Fizemos um ensaio muito simples, fizemos este ensaio com suínos, nesse caso aqui particularmente nós estamos falando de suínos, fizemos esse ensaio numa granja da Agroceres, em Patos de Minas, e aí o resultado que nos mostrou foi o seguinte: nós testamos 3 tratamentos, uma ração comercial. Nesta ração comercial nós substituímos o milho, o grão úmido, por silagem de grão úmido de milho e silagem de grão úmido de sorgo. E veja aqui, os pesos iniciais, basicamente os mesmos, animais em acabamento, suínos em acabamento, e o peso final, então, praticamente não houve diferença no peso final, nem no ganho de peso. Então, os animais que estavam alimentados com a ração comercial ganharam 931 gramas. Com silagem de milho foi literalmente o mesmo ganho, 946 gramas por animal dia. E a conversão alimentar, 2,99, 2,86, 2,94. Então, esse trabalho nos mostrou que era muito factível a confecção de silagem de grão úmido de sorgo e que fazia com que esse grão se tornasse muito próximo da qualidade da silagem de milho. Então, o processamento através da ensilagem, o que ele faz? Ele promove alterações físicas e químicas no grão de sorgo, o que leva à degradação daquela matriz proteica, aquela matriz que envolve os grânulos de amido, que são principalmente as caferinas, que eu falei no início dessa apresentação, e isso facilita, então, o acesso das bactérias do rumen à molécula de amido, facilitando a ação das enzimas aminolíticas na digestão microbiana e também na digestão ruminal, no caso das bactérias. Muito bem. Que vantagem nós temos de ensilar grão de sorgo? Nós podíamos citar uma série, vamos listar aqui algumas para vocês. A primeira coisa é a liberação antecipada da área devido à colheita do grão com alta umidade. Então, com isso, a gente consegue tirar o grão de sorgo com até 30 dias antes da lavoura.
Então, isso é um ganho bastante grande para o manejo das propriedades. Uma outra questão é que o sorgo ele tem uma janela de colheita maior quando a gente compara com o milho. Por que isso? Se nós observarmos, aqui é uma foto em que a gente observa o florescimento de uma panícula de sorgo. A panícula de sorgo ela floresce e amadurece do topo para a base. Então, o florescimento e o amadurecimento do grão de sorgo, ele demora aí entre 7 até 15 dias. Isso nos dá uma janela para colher com aquele teor de umidade entre 30% e 40%, que é bastante importante quando se trata de fazer silagem em grandes operações, propriedades grandes que precisam de grandes volumes de silagem. A outra vantagem é a redução nas perdas do campo, por pragas, doenças e por perdas na agulha. Menor custo na estocagem, por quê? Porque nós não temos gasto com secagem, nós temos um menor custo de transporte quando se faz o armazenamento na própria propriedade e um menor custo na estrutura de armazenagem. Os silos, para se fazer silagem de grão úmido, são silos bastante simples. São silos tipo trincheira, que com um custo muito menor da estrutura que os silos usados, por exemplo, para armazenagem de grão seco. Tem uma redução das perdas por ataque de roedores, fungos, carunchos e traças no armazenamento, incrementa a digestibilidade do amido, melhorando a eficiência alimentar e o desempenho animal. A outra possibilidade é o que nós chamamos de reidratação, que é nós usarmos um sorgo que já está seco, com aproximadamente 13% a 15% de umidade, e colocar uma quantidade de água. Isso nos possibilita fazer a reidratação e ensilar o sorgo, e nós vamos também mostrar alguns resultados disso aqui. A outra coisa é que flexibiliza a compra do grão. Então, o consumidor, o pecuarista, ele não precisa de comprar grão no auge do preço de comercialização. Ele pode comprar no momento em que a gente tem a maior produção, no momento da colheita, e com isso é possível ele trabalhar com custos mais baixos. A pergunta também que se faz é quanto de água nós precisamos colocar para reidratar um sorgo. Então, a gente tem essa formulinha bastante simples e é preciso tomar bastante cuidado com isso, porque para se fazer uma boa silagem, o grão de sorgo deve ter aproximadamente 35% de umidade, podendo chegar até 40% de umidade. Fala-se em 30% a 40%, mas eu prefiro trabalhar com 35% a 40% de umidade. Então, como é que nós fazemos? Nós dividimos a matéria seca do grão de sorgo pela matéria seca do grão a ser ensilado, ou seja, qual a pretensão que nós temos de matéria seca para silagem, menos 1, multiplicado por 1000. Aqui do lado, por exemplo, se nós tivermos um grão de sorgo com 13% de umidade e pretendemos fazer uma silagem com 35% de umidade, qual é a quantidade de água? 87, que é 100 menos 13, dividido por 65, que é 100 menos 35, menos 1 vezes 1000. Ou seja, nós precisamos de 338,5 litros de água. Fazendo isso, nós passamos aquela massa de grãos de 13% de umidade para 35% de umidade. Quando se faz uma silagem, seja ela de grão úmido ou de grão reidratado, nós temos sempre que estar atento a essas fases do processo de fermentação, que são as mesmas fases que nós temos numa silagem de planta inteira. A primeira coisa, quando nós moemos o sorgo, nós temos que ter um cuidado para fazer rapidamente o processo de compactação. Por quê? Porque nós precisamos de rapidamente expulsar todo o oxigênio da massa, porque o processo de fermentação ele é um processo anaeróbico. Então, as bactérias que vão promover este processo químico de fermentação, elas são bactérias que vão proliferar num ambiente sem oxigênio.
Então, quanto mais rápido nós conseguirmos expulsar todo o oxigênio, é importante que o façamos. A segunda fase, depois que nós temos, então, o oxigênio chegando em níveis muito próximos de zero, nós começamos a ter um aumento nas chamadas bactérias láticas, ou bactérias homo- ou heterofermentativas, que são bactérias que vão consumir açúcar e produzir os chamados ácidos, que vão reduzir o pH. Então, na medida em que aumenta a população dessas bactérias, elas produzem ácido, especialmente ácido lático, ácido acético e ácido propiônico, e o pH vai baixando até que chega em um ponto em que o pH, e aqui nesse ponto é abaixo de 5, ele começa a inibir a população dessas bactérias. Então, as bactérias que aumentaram, que cresceram nessa fase, elas aí agora começam a diminuir e o pH vai baixando até chegar próximo de 4. Com o pH em torno de 4, a população de bactérias praticamente zera e a massa fica conservada e aí pode ser guardada, se não houver entrada de água e entrada de ar, pode ser guardada por 1 ano ou até mais. Muito bem. A última fase é a fase em que nós abrimos o silo. Aí, tudo se reverte. Então, quando se abre o silo, aquela volta novamente a ter a fase, o oxigênio, há um aumento de oxigênio, e aqui nós podemos ter perdas na qualidade da silagem, porque nós começamos, então, a ter ação de leveduras, de fungos que vão prejudicar a qualidade da silagem. Então, tudo isso é importante nós observarmos essas fases. Muito bem, vamos comparar, então, a silagem de grão úmido de milho com sorgo. Esse aqui é um trabalho feito na Unesp de Botucatu, em que foi feito silagem de milho e sorgo colhidos com aproximadamente entre 30% e 40% de umidade. Vamos ver que resultados esse autor obteve. Veja o seguinte, a composição nutricional, comparando silagem de grão úmido de sorgo com silagem de grão úmido de milho. Matéria seca, 61% de sorgo, 66% de milho. Carboidratos não fibrosos, praticamente não houve diferença, 76 e 76,5, 74,5. Proteína bruta, também não houve grande diferença. Extrato etéreo do milho, mais alto que o extrato etéreo do sorgo. E o NDT praticamente o mesmo, ou seja, novamente aqui, mostrando que a silagem de grão úmido é capaz de produzir um alimento de qualidade muito próximo à qualidade do milho. E aí ele forneceu essa dieta para animais confinados, animais F1, Angus Nelore, machos inteiros desmamados com aproximadamente 210 dias. Veja que esses animais entraram com um peso de 293 e 299, e o ganho de peso foi praticamente igual. 1,43 kg dos animais alimentados com sorgo e 1,41 kg dos animais alimentados com silagem de milho. E a qualidade da carcaça? Também não houve diferença. Aqui dois parâmetros para se avaliar a qualidade de carcaça. A espessura da gordura, não houve diferença, 4,16 milímetros para 4,28. Desculpa, e a área do lombo de 73 centímetros. Desculpe, aqui não é milímetro, aqui são centímetros. E a área do lombo, 73 centímetros quadrado contra 76,81, 76,67. Então, não houve diferença na qualidade, não houve diferença no ganho de peso, não houve diferença no desempenho animal e também não houve diferença na qualidade da carcaça. Uma outra questão que nós precisamos de ficar atentos, diferente da silagem de planta inteira, que o Dimas vai falar daqui a pouco, quando a gente ensila uma planta de milho ou de sorgo, o que nós chamamos de açúcares ou carboidratos solúveis, eles estão na faixa entre 8% e 12%, dependendo do híbrido que se ensila.
No caso de milho e de sorgo, grão, esse carboidrato solúvel, se vocês se lembrarem de uma das primeiras telas que eu mostrei, ele está em torno de 5%. Então, isso é um valor baixo e nós precisamos, então, tomar bastante cuidado. E, por essa razão, tem se feito bastante estudos de uso de inoculante, especialmente para manter a estabilidade da silagem naquela quarta fase, na fase depois da abertura do silo. Então, o professor Núcio orientou várias teses de doutorado na Exalc, e nós acompanhamos especialmente 2 desses trabalhos que vamos mostrar. O BM737 é um híbrido na nossa empresa, e nós acompanhamos esses trabalhos junto com o professor. Então, nós vamos mostrar aqui, sinteticamente, o resultado de 2 desses trabalhos. Então, este primeiro, que é a influência do grão de sorgo moído seco e reconstituído, ensilado, com e sem aditivo. Neste caso, então, o sorgo foi seco, até 13% de umidade, colhido e reidratado para que as silagens tivessem entre 35% e 40% de umidade. Veja aqui, então, como que como que ficou a qualidade da silagem. Então, ele avaliou a digestibilidade do amido a digestibilidade da matéria seca. E veja aqui, então, em destaque, nós mostramos a fração solúvel. Fração solúvel é aquela fração do amido ou dos carboidratos que é prontamente solúvel, ou seja, ele cai no rumen e imediatamente solubiliza. Veja que no sorgo moído, no sorgo em grãos moído, nós tínhamos 17% de fração solúvel. O processo de ensilagem fez com que isso aumentasse para entre 32 e 42. Então, neste caso, foi usado sorgo em grão moído seco, um tratamento controle, que era uma silagem de sorgo reconstituído sem uso de nenhum aditivo, um outro em que se usou como aditivo o benzoato de sódio e um outro tratamento em que usou-se o Lactobacillus buchneri, que essas bactérias, elas são chamadas de bactérias heterofermentativas. O Lactobacillus buchneri, essa bactéria, ela produz, além da produção de ácido lático, também produz ácido acético e alguma coisa, traços de etanol. Isso é importante, especialmente na manutenção da estabilidade da silagem. Diferente, por exemplo, do Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum é um lactobacilo que nós chamamos de bactéria homofermentativa. Ela vai produzir, quando nós inoculamos essa bactéria, ela dirige todo o processo de fermentação para a produção apenas de ácido lático. O caso da buchneri, ela produz não só ácido lático, mas também ácido acético. A fração potencialmente degradável, ou seja, é aquela fração que além, nós temos, então, aquela fração solúvel e o que é degradável realmente pelas bactérias. Então, veja que essa fração degradável não houve grande diferença entre os tratamentos. De 49 para aquelas silagem tratada com lactobacillus, até 58 naquela silagem, naquele grão moído seco. E aí nós temos, então, uma fração indissolúvel, que foi entre 6% e 24%. Então, veja que quando nós temos o tratamento apenas de grão moído, nós temos uma fração muito grande de matéria seca que não é absorvida, que não é digerida. Bem, isso mostra para nós a degradabilidade potencial. Então, quanto que potencialmente é degradado? Quanto que é a degradabilidade da matéria seca? Então, veja, o grão moído seco, a degradabilidade potencial é de 75%, as silagens tratadas ou controle estão entre 88% e 93%. E a taxa de degradação, quer dizer,
qual é a porcentagem de matéria seca que é degradado por hora. Também, grão seco, nós temos uma taxa de degradabilidade mais baixa, 2,76, e a maior taxa de degradabilidade foi da silagem tratada com benzoato de sódio. E aí foi estudado também a estabilidade aeróbica dessa silagem. Ou seja, depois do silo aberto, por quanto tempo essa silagem fica estável? Essa estabilidade aeróbica aqui, ela é medida da seguinte maneira. Nós pegamos uma amostra de silagem de 3 quilos, essa amostra de silagem é deixada em um ambiente com temperatura controlada, 25 graus, e nós medimos o tempo em que essa silagem demora para atingir 2 graus de diferença do ambiente. Então, veja, é lógico que aqui grão seco não foi medido essa taxa, mas a silagem com tratada, a silagem controle demorou 44 horas, a silagem do lactobacillus 37 horas, e a maior estabilidade foi obtida com benzoato de sódio, a ordem de 2 gramas por quilo de matéria natural. E a temperatura máxima obtida, 51 graus para silagem controle, 49 e 38. Então, veja que a silagem tratada com Lactobacillus buchneri foi a que teve a menor elevação na temperatura. E o desempenho animal? Então, veja, vaca leiteira tratada com sorgo em grãos moído produziram 31,78 kg. E animais tratados com a silagem controle 32, 31,5 para tratado com benzoato e 32,1 para silagem tratada com Lactobacillus buchneri. Não houve grande diferença também com relação ao teor de gordura, dando numericamente um valor maior quando se tratou os animais com silagem de grão moído. Teor de proteína também não houve grande diferença, mas aparece aqui uma diferença significativa, que é a conversão alimentar, ou seja, quanto de leite o animal produz para cada quilo de matéria seca consumida. E a pior conversão foi quando nós demos grãos de sorgo moído, 1,49 quilos de leite para cada quilo de matéria seca consumida. Enquanto, para os demais tratamentos, nós tivemos aproximadamente 1,6 kg. Uma outra tese também nessa mesma linha, orientada pelo professor Núcio, essa aqui ela foi feita pelo William Santos, que, por sinal, hoje trabalha conosco. O William, além de outros estudos, ele estudou também o tempo de estocagem. Então, veja o seguinte, silagem que ficou 30 dias estocada, aqui nós temos a digestibilidade do amido. A digestibilidade do amido foi de 86,9. Com 90 dias, passou para 89. E o aparecimento de amido nas fezes, que é uma sinalização de que parte desse amido não foi consumido. Ele reduz de 9,3% para 7,8% de amido nas fezes. Então, mostrando que o tempo de estocagem também melhora a qualidade da silagem. Aqui a conversão alimentar de animais tratados com silagem estocada por 30 dias e por 90 dias. Não houve diferença estatística, mas houve sim diferença estatística na produção de leite. Quando nós temos uma silagem que ficou estocada por 30 dias, as vacas produziram, em média, 30 quilos de leite. Com 90 dias, houve um aumento de 1,2 na produção de leite, o que é bastante significativo. Agora, para encerrar, apenas alguns resultados comparativos de silagens de grão de milho moído com silagem reconstituída e silagem de sorgo moído com sorgo reconstituído. Então, aqui um trabalho do Bittencourt, mostrando que o consumo de matéria seca não houve diferença, a porcentagem na dieta aqui 16% e 17%, a produção de leite não foi diferente, e a digestibilidade do amido não houve grande diferença. Um pequeno aumento na produção de leite do milho seco aqui em relação ao moído. Aqui,
Também, uma outra comparação, desculpe, aqui a produção de leite, aqui é o consumo de matéria seca na primeira coluna, aqui, então, a produção de leite nesse ensaio, passando de 21 para 23 quilos de leite por vaca dia, a digestibilidade do amido passando de 91 para 97, sem diferença praticamente no consumo de matéria seca. Aqui o trabalho que nós mostramos do Chonel, o Evandro Chonel, comparando, então, sorgo moído seco com sorgo reconstituído. Também, neste caso, ele obteve um menor consumo de matéria seca quando alimentou as vacas com silagem de sorgo, aqui com 80 dias de ensilado, e também uma melhoria na produção de leite de 31 para 32, praticamente a mesma produtividade, e a digestibilidade do amido passando de 79 para 87, e finalmente a tese que eu acabei de mostrar do William Santos, em que o consumo, ele não teve diferença de consumo, mas teve diferença na produção de leite. Então, o que a gente espera de silagem em relação a sorgo moído? Ou que a gente conseguir as mesmas produções de leite com um menor consumo de matéria seca, ou um aumento no consumo de matéria seca com um aumento no consumo de leite. Muito bem. Assim eu termino essa apresentação e me coloco à disposição para nós fazermos a sessão de perguntas ao final da apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos e desculpe se eu acabei passando um pouco do horário. Ok, Zé Avelino. Obrigado, Cláudio Zago, pela brilhante apresentação. E eu gostaria de passar logo para o Dimas, para a segunda parte da nossa apresentação hoje. O Dimas é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras, e tem mestrado também em fitotecnia pela mesma universidade. Ele foi pesquisador e gerente nas unidades da EMPA do Mato Grosso e da EPAMIG. Ele trabalhou como desenvolvimento de produtos na Agroceres Monsanto e na DuPont Pioneer. Ele é um consultor agropecuário na Almeida e Cardoso Consultoria, é especialista em silagem, é um excelente especialista, um excelente profissional nessa área, e atualmente ele é gerente de silagem da KWS Sementes. O Dimas vai fazer a apresentação para nós sobre a silagem da planta inteira como um todo, a tecnologia da produção dessa silagem, entende? Então, ele vai chamar a atenção para nós sobre a cultura do sorgo, mas dirigida para a produção de silagem. Por favor, Dimas, está o tempo, a palavra é sua. E agradecemos também aos colegas que estão na audiência, nossa audiência aqui está cada vez aumentando, viu, Cláudio? E você preparou a audiência para o Dimas, e o Dimas agora vai melhorar mais ainda. Obrigado, Cláudio, e nós aguardamos para o final da apresentação do Dimas as perguntas. Então, vamos lá. Por favor, Dimas. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Ok? Tudo certo? Alô? Tudo certo, bom. Dimas. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade aí em Embrapa por a gente bater um papo aí sobre a cultura do sorgo, né? Para mim é uma honra muito grande hoje estar junto com você, Zé Avelino, que é um pesquisador fantástico, né? Um fenotipador, o cara que conversa com a planta, conversa com o mercado, conversa com o produtor. Nós não vamos deixar se aposentar fácil não, viu? E principalmente com o Cláudio Zago, dividindo essa noite aí com o Cláudio Zago. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Se eu gosto de silagem de sorgo, eu devo ao Cláudio Zago e Paulo Ribas, né? Que me influenciou muito. Então, eu estou muito satisfeito aí da gente poder bater esse papo. Então, eu vou procurar ser bastante objetivo para não alongar muito, até porque muita coisa o Cláudio já falou ali, já ganhamos tempo, né? Porque falou muito bem, por sinal. Mas nós vamos falar de silagem de sorgo, então, para alimentação de ruminantes. E quando a gente
pensa basicamente aí nesses 30 anos, vamos pôr 29, 30 anos que eu estou trabalhando com essa cultura, quando eu lembro de sorgo, eu lembro de duas palavras. Uma dessas palavras é a resiliência e a outra chama segurança alimentar. Por que isso? Porque durante as passagens da gente pelas fazendas, pelos campos, né, pelas regiões do árido, semiárido, a gente tem percebido que essa cultura tem uma estabilidade, uma coisa fantástica, uma tolerância à seca muito forte. Essa foto que vocês estão vendo aí, basicamente, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o laser. Tá. Essa foto que vocês estão vendo aqui é num concreto de 15 centímetros de espessura, numa fresta. Então, você vê uma semente germinar numa situação dessa, num terreiro de cimento, lá na Fazenda São Félix, em Guatama, do Sr. Oswaldo Corso, e ainda desenvolver raiz aí e praticamente entrar em fase de produção. Então, o sorgo é alguma coisa de fantástico, né? Uma cultura que tem essa capacidade aí, numa condição adversa, de produzir essa cera aí, muito rica em sílica, que evita com que a planta perca água por meio. As células do sorgo, principalmente as células presentes na parte foliar, são as chamadas células buliformes. Essas células têm essa capacidade de fazer com que a planta enrola essa folha para diminuir principalmente essa questão da insolação, e essa cera evita com que perca água por meio. O volume de raízes secundárias e terciárias é praticamente o dobro do que se tem no milho, né? E com isso também se tem uma quantidade de estômatos muito grande em relação ao milho. Então, o ácido abscísico da raiz, quando está uma condição desfavorável à visa, a planta fecha os estômatos, produz essa cera aí para proteger da insolação, evitar perder água do meio. E aí o florescimento também, tanto os órgãos femininos e masculinos estão presentes na mesma inflorescência, então isso facilita também a granação numa situação de seca, temperatura alta, coisa que a gente sabe que o milho é difícil, porque tem o órgão feminino e masculino em partes diferentes da planta e precisa haver um sincronismo. E a gente sabe o que acontece quando ocorre uma seca nessa situação. Então, é uma cultura que realmente nos desperta bastante atenção no ponto de vista de segurança alimentar, principalmente pensando nas regiões semiáridas, né? Ou regiões de clima de chuva muito mal distribuída. Então, basicamente, entre os tipos de sorgo que tem no mercado, nós vamos falar basicamente do silageiro, que está aí entre 2,5 a 3,5 metros, com uma capacidade de grãos muito grande, né? Uma produção de grãos muito boa, que normalmente se divide algo em torno de 18% a 22% de participação de grãos em relação à massa, diferente dos outros sorgos, né? E principalmente comparando talvez com biomassa ou com outro tipo de sorgo. E aí, gente, o que a gente quer dizer é o seguinte: a gente nunca compara o milho com o sorgo. Na verdade, o sorgo é um parceiro do milho, né? Então, se a gente for ver assim, milho é sempre a melhor cultura na melhor situação. Mas quando a gente caminha para uma situação adversa, seja aí num caso como esse ensaio que foi montado aí, gentilmente aí cedido essa área pelo professor Renzo, lá em Lavras. Então, eu conduzi esse ensaio em 2002, 2003, como vocês podem perceber. Então, nós fizemos um plantio na época normal e fizemos um plantio tardio. Nesse plantio tardio, a gente colocou o sorgo para a gente comparar o milho numa situação de um plantio tardio, que todo mundo sabe que o florescimento normalmente cai na época do veranico, né, numa situação de estresse, comparado com o milho na época normal. Então, a gente vê que na época normal, os índices bromatológicos do milho são melhores possíveis, né? Um consumo voluntário aqui, como vocês podem ver, mais alto. Isso aí foi baseado até a gente colocou na Milk 2006, né? Para a gente entender melhor esses índices zootécnicos. E aí, só que quando você vai com o milho numa situação de estresse, já cai o consumo voluntário, já cai 5% a energia, já aumenta a lignina, que a planta já vai se estressando naquela condição, já abaixa a produção, e o sorgo começa a aparecer nessa situação, né? Com aumento de consumo voluntário e mantendo produção alta e uma segurança muito boa, uma qualidade superior. Quando a gente vai aí
com a situação comparando os índices OTEX, índice de ingestão de matéria seca diária. A gente vê aí que o milho tem a melhor situação, né, em termos de litro de leite por cabeça, índice energético, índice de consumo de matéria seca diária, mas quando vai com a situação de desafio, então o sorgo não há diferença e o custo é muito mais baixo, inclusive até com performance superior, né? E finalizando, em termos de leite por hectare, né, o sorgo dá um show realmente, porque você consegue produzir bem numa situação de estresse aí comparado com o milho tardio, né? Então é interessante a gente fazer esse tipo de comparação, que realmente quando começa a ficar ruim para a situação do milho em função do custo, o sorgo passa a ser a cultura mais eficiente, né? Esse trabalho quis mostrar exatamente isso aí. Aí vocês perguntam assim, mas por que o sorgo chegou a 20,3 de matéria seca, né, de produção? Exatamente, porque a gente fez a mesmo nível de adubação que a gente faria num plantio de milho, a gente fez no sorgo, né? E a gente vê exatamente quando as pessoas não conseguem ter alto rendimento no caso aqui, por exemplo, 60 toneladas de massa verde, é realmente pessoal que às vezes confunde, né? Acha que o sorgo é resistente à seca e é resistente à adubação também, né? E a gente sabe que o nível de extração do sorgo em relação ao milho é muito semelhante, nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Então, como a gente atingiu os objetivos de uma silagem com alto padrão de qualidade? Então, nós estamos escorados entre esses 4 pilares aí. Primeiro, precisa ter um planejamento, né? Quando é que eu vou colocar o sorgo, que época que eu vou colher, como que eu vou colher, em relação à matéria seca, tudo. É muito importante esse planejamento, principalmente na época da colheita, visando aí um bom sincronismo entre a colheita, a compactação, o fechamento do silo. Então, isso é muito importante. A necessidade de silagem que o produtor precisa. Sempre bom acrescentar 15%, porque é normal numa silagem você perder, num processo de fermentação, você perder aí 10%, 15% de matéria seca numa silagem é considerado normal, então por isso que a gente acrescenta, isso faz parte do planejamento, a gente não passar necessidade. Fazer uma boa parte agronômica, né? Aí nós estamos falando de um plantio perfeito, é uma semente miúda, não podemos ultrapassar aí a 5 centímetros de profundidade, o ideal é ficar por volta de 3, 4 centímetros de profundidade. O perigo do sorgo é a questão do plantio, principalmente com relação ao tamanho da semente, com o diâmetro do furo do disco. Então, nós temos visto uma combinação muito perigosa em sorgo, porque todo mundo reclama, sorgo acama, mas você vai ver por que está acamado. Ou porque você tem um problema físico lá no solo, de compactação, ou porque você não tem um disco adequado de plantio, né, e acaba trabalhando com população mais alta, e também, às vezes, a fertilidade no solo não está muito bem corrigida, ou às vezes até a adubação está aquém do que a cultura possa responder com relação à produtividade almejada. Então, quando você tem essa combinação aí, a gente chama de combinação explosiva, né? Você tem compactação, baixos níveis de potássio e nitrogênio, e você tem população alta. Aí nem o milho aguenta, né? Realmente a gente acaba tendo problema. Então, fazer essa parte agronômica muito bem feita, que o sorgo faz a parte dele, né? É uma cultura muito estável. Depois, caprichar no processo de ensilagem, que o Cláudio falou muito bem para nós aqui, né? Na questão da compactação, né? Nós vamos ver um pouco mais adiante. E, no final, fazer um bom arraçoamento, porque se você tem qualidade, você tem que fazer bromatologia para depois fazer um bom balanceamento de dieta, né? Para não passar e nem faltar. Bom, voltando um pouco à parte da adubação, esse aqui é um quadro do pesquisador Marcos Coelho, né? Que realmente mostra para nós aqui, ó, que quando você tem de acordo com a produção de matéria seca, né? Em relação, por exemplo, se você planta na safrinha e colhe algo em torno de 12 toneladas de matéria seca, que é 38 toneladas de matéria original, você tem uma extração quase 200 kg de N, 60 kg de P2O5 e 168 kg de potássio, e se nós tivermos naqueles níveis lá de 50 a 60 toneladas, que vai aí para 16, 17 toneladas de massa seca, então nós temos aqui 214 kg de nitrogênio, 98 kg de fósforo e 272 kg de potássio. Então, gente, o recado que a gente dá é o seguinte: observe
a extração da cultura, porque silagem não é exportação de grãos, silagem é extração. Você está tirando os grãos mais a planta. E aí você escuta muito, sorgo empobrece a terra. Por quê? Porque realmente não houve um nível de reposição de acordo com aquela produtividade. E o sorgo tem essa capacidade. A raiz desce aí tranquilamente a mais de 1,5 m, 2 metros aí de profundidade, tem o dobro de volume de raiz secundária e terciária, muito eficiente para buscar nutrientes, e se você não adubar, realmente ele vai buscar esses nutrientes, e você pode começar aí a ter um esgotamento da sua terra, tá? Com relação à época de corte, né, nós temos enfrentado alguns problemas, como os pássaros, né, e realmente, quando você está em umas áreas isoladas, que você tem muito problema com pássaro, o pessoal fala, e aí, Dimas, eu espero a matéria seca, eu colho mais verde, eu colho mais passado. Então, quando você está numa situação realmente que você está numa área isolada, que é onde você concentra o ataque desses pássaros, isso é problema principalmente na safrinha, porque na safrinha, dependendo da situação, você tem pouca disponibilidade de alimento, então você tem esse desequilíbrio, né? Então, realmente, você pode ter um ataque muito severo de pássaro, aí realmente você tem que colher um pouco mais cedo, porque se você é preferível você colher um pouco mais cedo e ter um pouco de energia ali, né, na silagem, um pouco mais de água, a gente tenta trazer um pouco mais de prática para a gente eliminar isso aí, cortar num tamanho maior, para segurar um pouco mais a umidade na planta, enfim, faz algum trabalho, ou às vezes até coloca na silagem alguma coisa para sequestrar a umidade, tipo assim, uma quirela mais grossa, uma polpa cítrica, uns 10, 12% aí, já é suficiente para fazer isso aí, para evitar efluente, né? Evitar aquele problema. Enfim, esses são problemas que realmente a gente pode encontrar com a cultura. Mas dentro do normal, não corte o sorgo mais cedo, tá? Esse trabalho aqui do Demarque, né, que foi a tese dele na Exalc, mostra bem claro, eu vou cortar, eu sempre vejo grão de sorgo nas fezes do animal, porque é uma dificuldade processar grãos na silagem. Então, por isso que silagem de sorgo, quanto mais bem picada a silagem, não dá para fazer fibra longa com sorgo não, tá? Porque se você fizer fibra longa com sorgo, vai passar muito grão inteiro. Então, tenta processar o máximo de grãos, até isso é um critério hoje na seleção de híbridos que a gente faz no campo para silagem, né? Junto com o Zé Avelino aí, a gente busca aqueles grãos maiores para facilitar o aproveitamento tanto na parte de processamento ali pela máquina ou até pelo animal mesmo na hora que está alimentando. Então, nessa tese aqui foi muito claro que quando você está na fase leitosa, você vê pouco grão nas fezes, né? Em torno de 3%. Só que o potencial de produção de grãos, de matéria seca de grãos na planta é 3.878, praticamente 3.900 quilos, e você tem 97% de aproveitamento. Quando você pega no ponto, igual o Cláudio explicou bem, porque existe uma maturação desuniforme na panícula de sorgo, né? Normalmente ele está farináceo na ponta, está pastoso no meio e mais um pouco leitoso embaixo. Esse é o ponto correto, né? Que você vai no meio da panícula e vê. Se ele tiver aqui pastoso e farináceo, e aí você já pode ver alguma coisa de 13% de grãos nas fezes do animal, o aproveitamento cai 10% aqui para 87%, mas só que vocês fizerem a conta, 87% de 5.700, a vaca vai comer muito, ou o boi, né, vai comer muito mais grãos aqui do que aqui, 97% de 3.800. Então, mesmo que você vê um pouco mais de grão nas fezes, o índice energético, o aproveitamento da silagem em termos energéticos vai ser melhor dentro dessa fase. Então, por isso que a gente fala que essa é a fase ideal, a não ser que você tenha um problema com pássaro, né? Ok? Bom. Aí tá, então, a colheita para silagem, que aí essa foto aí mostra também uma integração, essa foto da Fazenda Agropeva, né, cedida pelo professor Silvino Moreira, lá da UFLA, e na qual onde é feita a silagem da planta junto com braquiária, né? A braquiária plantada aí na frente do sorgo, e é uma integração muito interessante, porque visando melhorar a matéria orgânica dessas áreas, porque silagem extrai bastante, né? E depois, no final,
para quem trabalha com automotriz, é muito importante aí observar que hoje as automotrizes deveriam investir mais. Existem alguns tipos de cracker que processam melhor os grãos de sorgo. Os crackers atuais das máquinas não são muito eficientes, mas esses tipos de crackers que são da classe, mas podem ser colocados em outras máquinas, né? Patente da classe, mas podem ser trabalhados em outras máquinas. Existe esse aqui, que é o MCC Max, né? Que tem esses anéis oblíquos aqui, parecendo a engrenagem, uma caixa de engrenagem de automóvel, né? Então, esses cilindros trabalham com a diferença de velocidade um do outro em torno de 30%, e eles processam melhor os grãos, e você pode realmente fazer uma partícula maior e um processamento melhor. Então, eles vão processar melhor o sorgo, porque eles andam bem juntos aí, um nível de processamento muito bom. E aqui nós temos aqui o mais moderno, que está sendo utilizado aí ultimamente no mercado, né? Só que depende de mais potência, né? Principalmente esse cracker aqui dessa máquina, que é o MCC da Shredlage, né? Que na verdade, enquanto esse aqui faz 16 a 22 milímetros de tamanho de partícula e processando grãos, esse aqui pode chegar a 26 a 28 milímetros, né? Que hoje a gente busca realmente uma silagem, não só aumentar a participação da silagem na dieta, mas fazer o animal ruminar, né? Ficar menos dependente de fibra, né? Principalmente alguns que têm problema com fibra longa, né? E a área está muito ajustada. Então, esse cilindro tem uma diferença. Eles giram no sistema transversal, né? Enquanto está girando para um lado, o outro está girando para o outro. E eles trabalham com a diferença de 50% da velocidade um do outro. Então, eles processam melhor tanto a parte da planta, né? No caso do milho, chega a separar a casca da medula, para vocês terem ideia, né? E aí realmente promove uma silagem com uniformidade fantástica em termos de tamanho de partícula e fazendo o animal ruminar melhor, diminuindo os problemas metabólicos que ocorrem com o risco de acidose aí, quando a gente trabalha com partícula muito processada, né? Com um tamanho muito menor. Então, a gente tem que ir atrás de fibra para evitar esse problema. Bom, com relação, então, à regulagem da colhedora, a gente tem que ter atenção, principalmente com relação ao tamanho da partícula. Em siladeira comum, picar o menor tamanho possível, né? Em torno aí de 10 a 15 milímetros, né? Preferência aí em torno de 10, 12 milímetros para processar melhor grãos, né? As automotrizes já têm essa facilidade de processar num tamanho maior, porque eles têm ali esses rolos cracker, né? Mas tem que lembrar que esses rolos têm que trabalhar abaixo de 1 milímetro, porque senão não vai processar esses grãos de sorgo. Você vai pagar caro e não vai processar, tá? Então tem que andar bem ajustado. Com relação também faca e contra-faca, muita gente amola a faca e esquece de ajustar a distância da faca e da contra-faca, que é em torno de meio milímetro. Ou se não tem esse gabarito, é muito fácil. Pega uma folha de papel A4, a distância de uma folha dessa. E faça isso 3 vezes por semana, pelo amor de Deus. E com relação à fiação, tem que ser 2 a 3 vezes por dia, pelo menos 2 vezes, né? Na rotação recomendada da máquina, e sempre checar o desgaste da contrafaca. Não adianta molar a faca se a contrafaca estiver desgastada, né? Ela tem que estar bastante quinada para cortar. É semelhante a uma tesoura. Se você molar só um lado da tesoura, você vai mascar e você não vai conseguir uniformidade de tamanho de partícula. Bom, com relação a descarregamento no silo, pessoal, isso aqui é uma coisa que a gente tem observado bastante e falado com o pessoal. Não faça isso, pelo amor de Deus. Silo não é lugar de passear com carreta, caminhão. Olha só a roda desse caminhão. Você está jogando terra na silagem. A pandemia ensinou muita coisa para a gente. Nós estamos mexendo com cultura de bactéria aqui dentro. Então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, se é uma cultura de bactéria, nós queremos que esteja bactérias láticas e o menor possível presença de clostridio, coliforme. Para que eu vou entrar com um caminhão aí sujo de terra, sujo de barro aí, fazer inoculação ao contrário? Então, nós temos enxergado muitas manchas assim na silagem e muita presença de terra, né? E essas manchas aqui são exatamente bactérias indesejáveis, que pode vir até uma listéria que paralisa o rumen, por exemplo. Então, é muito sério. Descarrega por cima ou por baixo e deixa o trator com a lâmina esparramando e compactando.
Nós costumamos até fazer a primeira camada toda reta para tirar o contato do pneu do trator com o chão do silo, exatamente para você não ter contaminação de barro na hora que você está rampando. Então, isso é muito importante, tá? Fazer isso aí sempre em camadas é importante. No final, nós temos a situação dessa aí, e com relação ao enchimento do silo, nós temos que lembrar o seguinte: compactar aí em torno de 3 a 4 minutos por tonelada, ou pelo menos 1,2 vezes o turno de colheita, não pode passar de 1,2, porque senão vai acabar encavalando, né? Você não consegue compactar o volume de massa que chega, né? E aí nós temos uma continha mais interessante, que eu acho que é melhor do que esses índices aí em cima, que é exatamente esse aqui, ó. O peso do trator tem que ser 40% da massa verde que chega por hora. Então é muito fácil. Se você anota ali no relógio, chega 20 toneladas por hora, 40% de 20 é 8 toneladas. Então você precisa de 8 toneladas de peso de trator compactando aí para você ter um bom nível de compactação e entrar em sinergia com a colheita para não ter nenhum problema aí, tanto com a colheita quanto o transporte, né? Isso aqui é uma maneira que a gente costuma ver. Quando você começa a ver o rastro do trator em cima do silo, é sinal que a silagem está ficando bem compactada, né? Isso é uma boa observação. As camadas são de 15 a 25 centímetros, aí depende da matéria seca. Material mais passado, camada menor. Material normal, 25 até 30 centímetros, sem problema nenhum. Às vezes você fala, mas não é muito? Não, não é muito, porque o sorgo compacta melhor, porque ele tem uma umidade maior do que o milho, quando a gente está fazendo aí, né, a silagem de uma maneira geral. Fica mais fácil, a planta é mais tenra, né? E a meta é conseguir isso aqui. Esteja aqui provavelmente em torno de 600 a 700 quilos por metro cúbico de matéria natural, ou uma média de 200 quilos por metro cúbico de matéria seca. Veja que a meta do milho é 240, né? O sorgo em torno de 200 já está bom demais. Com relação ao fechamento e vedação, o mais rápido que puder, o Cláudio já foi bastante feliz no que ele falou lá, a gente tem que diminuir aquela fase aeróbica da silagem. Quanto mais tempo ficar para fechar o silo, ou mais exposição, enquanto tiver oxigênio, você tem mais presença de Clostridium coliforme, que vai provocar mais acetatos, propionatos, butiratos, que realmente são ácidos que vão consumir a matéria seca da sua silagem. Então, feche no máximo isso aí em torno de 3 dias, né, com tolerância aí de 5 dias, mas o ideal é em torno de 3 mesmo, que é o tempo que dura essa fase aeróbica. A lona, não questiona a lona, pelo amor de Deus, lona é 2% segundo o professor lá, Tiago Bernardes, a lona mais cara é 2% do custo total, né? Tem uma dupla face aí, alta elasticidade, 100 a 150 micras, não precisa ter uma lona muito grossa, basta ter aí que não seja material reciclado, né? E que tenha aditivo anti-UV, porque realmente essas lonas ficam expostas aí ao sol, então quando você está trabalhando com material reciclado que não tem aditivo anti-UV, elas, com 3 meses, elas já estão rachando aí, né? E aí você vai colocar em risco tudo aquilo que você fez, até a tua segurança alimentar, né? E também sempre é bom, saudável, usar o filme de barreira de oxigênio aí de 45 micros, que evita aquela perda, aquela camada preta que ocorre em cima da silagem ali, quando a gente tem problema de compactação. Então, sempre usar poliamida ou EVO, né, que é melhor do que o polietileno, nunca reciclado, tá? E o fechamento, gente, do fundo para frente, tirando o ar, que a gente vê o pessoal coloca a lona por cima, já coloca a terra na lateral, e aí forma aquele balão de ar, né? Então, a gente tem que fazer como se a gente estivesse fechando um saco plástico a vácuo. Vem do fundo para frente, já tampando e deixa para tirar o ar lá na frente. Então, isso é fundamental, né? Compacta muito bem a parte superior e a gente é a favor de uso de inoculante, porque o inoculante, ele não vai trazer benefício, nada é melhor do que uma compactação e do que uma boa prática de silagem, mas o inoculante vai ajudar muito, principalmente nessa parte superior aí, né, com relação a fungos e leveduras, como o Cláudio lembrou, e também com relação ao pós-abertura, né, conservar a silagem depois da abertura até no momento de servir no coxo.
E a retirada diária, lembrar que é uma fatia de 30, 40 centímetros por dia ou 2 metros por semana, e só abrir a silagem, como o Cláudio mostrou ali, depois de 30 dias, porque embora você tenha uma estabilidade já com 21 dias, mas você encontra muito silo em fazenda que está instável, e isso aí se prolonga por mais tempo. Então, com 30 dias é mais garantido, né? Nunca abra antes disso para completar totalmente o período de fermentação. Isso aí são dados dos últimos ensaios que eu conduzi com o sorgo, né? O ano passado. E só para mostrar para vocês que hoje a gente está escolhendo sorgo assim. O sorgo evoluiu muito em nutrição. Então, aqui você tem a média do ensaio, né? Média de conversão de leite por tonelada. E aqui você tem leite por hectare, que é a conversão multiplicada pela matéria seca. Então, veja que... E também tem um outro fator aqui. Quanto maior o tamanho da bola, maior o nível de amido. Então, gente, hoje a gente está escolhendo, assim, quem dá alto rendimento com alta qualidade. Então, hoje nós temos um grupo de sorgos aí no mercado, a partir que nós estamos vendo aqui, que participou desse ensaio. Olha o sorgo do propósito, conversão alta, só que não entrega volume, né? Então, é importante que esteja mais dentro desse quadrante aqui. Essa é uma maneira que a gente está usando. Olha o sorgo de biomassa, né? Só dá volume, bolinha pequena, não tem amido, né? Conversão baixa. Pra vocês terem ideia, isso aqui, a conversão basicamente de uma aveia, de um azevém, né? Então, é muito importante. Nós estamos escolhendo tanto milho quanto sorgo assim, porque a gente quer ver a hora que o produtor abre a silagem, quando você tem um produto novo, que vai dar mais leite ali, vai dar um desempenho melhor para os animais, certo? Com relação à rebrota do sorgo, por isso que eu falo que vem com uma segurança muito grande, eu nunca vou esquecer disso. Eu estava uma vez, eu fui numa fazenda São Paulo, que fica ali entre Oliveira a Santo Antônio do Amparo, e essa fazenda que fica ali nesse caminho, tinha uma área plantada de sorgo, quando eles trabalhavam com silagem ali, e aí, quando a planta estava em V5, V6, ocorreu uma chuva de granizo terrível, e ficou realmente só os talos de sorgo. Quando eu desci em direção à sede, o gerente da fazenda chamava Antônio Carlos, ele falou assim, eu cheguei e falei, você viu, o trator vai lá gradear a área, eu vou ter que plantar de novo. Falei, sorgo, não tem isso não, velho. O que nós vamos fazer? Nós vamos trocar essa grade por uma roçadeira. E assim foi feito. Ele trocou a grade pela roçadeira, roçou esse sorgo, roçou o mais baixo possível, porque a brotação boa vem da base, não vem, ele demora quando vem da parte superior, né? Roçou o mais baixo possível e esse sorgo deu 42 toneladas por hectare. Então, cultura nenhuma tem uma capacidade, uma resiliência, uma capacidade, uma segurança alimentar tão grande quanto o sorgo. E no caso da rebrota, porque a rebrota é 30%, 50% da produção, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque o sorgo, como a mandioca brava, produz um glucosídeo cianogênico, que é derivado do açúcar. O sorgo é tão rico em açúcar que você quebra a folha ali, no outro dia você vai estar vermelhinho ali de durrino, acúmulo de açúcar na planta, né? E o desdobramento desse açúcar se transforma em ácido cianídrico. Então, nós temos que ter esse cuidado, pastejar acima de 50 centímetros. Quando vai fazer corte, não tem risco, porque na hora que você corta, ocorre a hidrólise e esse ácido é liberado em forma de gás. Então, é só para pastejo direto. Então, lembrar que tem que pastejar acima de 50 centímetros. E, no caso de intoxicação, tem essa formulinha aí numa farmácia de manipulação, que é você pegar aí tiosulfato de sódio. Aí eu tenho que lembrar do professor Norberto, da UFMG, né? Que o Cláudio conhece muito bem, que passou essa formulinha para nós aí, para desintoxicar animais que pouca gente sabe, né? Bom, aí o último slide que eu queria dizer para vocês é o seguinte, me dê um motivo para plantar sorgo. Eu vou dizer para vocês, serve 11, porque aí é o seguinte, primeiro, é um alto de volume de matéria seca com grãos. O que evoluiu no sorgo? O sorgo hoje não tem como suculenta, existe uma característica, é o dry stalk, que é a característica genética, que é por isso que o sorgo hoje tem os colmos mais secos, e com isso aumentou a matéria seca, e com alta participação de grãos, porque os sorgos hoje estão muito produtivos. Nós estamos vendo aí o pessoal colhendo na safrinha aí, 120, 110, né?
Tem área até que plantou mais cedo, chegou a 150 sacos por hectare, né? Então, o sorgo está evoluindo, sim, em termos de genética, né? Utilização da rebrota no verão. Quem planta sorgo no verão, a capacidade da rebrota é de 30% a 50% do primeiro corte, né? Dependendo da situação. Se planta um pouco, é claro que na safrinha a gente não tem essa vantagem, mas nós vamos ter uma rebrota boa quando começar a chover, que a gente pode dessecar para fazer um plantio direto, porque aonde você tem raiz de sorgo, você não tem compactação de solo, né? Vou falar isso depois. Não é atacado pela cigarrinha, não existe dano da cigarrinha da Albulus maides. Então, nós temos algumas áreas de milho aí que o pessoal está desesperado, 2, 3, 4, 5 aplicações em cima dessa praga, né? Porque realmente tem sido muito problema para o milho, porque transmite aqueles enfesamentos, né? Através dos molicutes, transmitidos pela cigarrinha. Você tem uma segurança muito grande de produção em estresse climático, né? Que isso aí não precisa nem falar. Baixa umidade, temperatura alta. Eu tive áreas, por exemplo, que deu uma temperatura de 38 graus, o milho falhou todinho a espiga, né? Realmente não teve condição. Houve até uma seca do estilo estigma e não conseguiu polinizar. E o sorgo, nem aí, né? Para ele era festa isso aí, né? Custo baixo em relação às culturas, porque uma saca de semente de 10 quilos você faz 2,2 hectares, e o manejo do sorgo também é um manejo tranquilo, né? Tem que lembrar só da adubação, né? Tem que ser muito próximo do milho, né? Amplitude para a segunda safra, porque isso é muito importante. Economia de água de irrigação. Eu já cheguei, por exemplo, num pivô mal dimensionado no norte de Minas, que só tinha uma lâmina d'água de 2 milímetros. Falei, o que eu vou plantar aqui? Nós vamos plantar sorgo, pode plantar milheto, né? Então, são culturas que suportam muito mais um manejo. O milho chega no florescimento, precisa de 7 a 10 milímetros. Será que os pivôs vão aguentar? Né? Isso aí por dia, né? Durante 7 dias aí, que é a época de florescimento. E o sorgo já não tem essa necessidade. Então, nós falamos aí da tal da segurança alimentar numa situação de manejo difícil, né? Então, áreas próximas a estradas, cidades, né? Ainda não descobriram a maneira de fazer pamonha de sorgo, né? Então, você não tem problema de roubo de espiga. Então, isso aí é algo de fantástico. O sorgo, como tem esse volume de raiz aí muito grande, a gente tem uma ciclagem de nutrientes muito grande, principalmente nas culturas aí de feijão, de soja. Então, ele vai buscar aqueles nutrientes que a raiz do milho, do feijão e da soja não consegue buscar. Ele traz isso para cima e ainda melhora as condições físicas do solo, rompe essa questão da porosidade, né, que fica os canais que ficam ali das raízes, né? Então, isso é muito interessante. Atenção, povo do Nordeste, tá? Tolera solos salinos. Isso é algo de fantástico no sorgo, tá? Enquanto o milho sofre com isso, o sorgo tolera uma condição de solos um pouco mais salinos aí, na presença de sódio aí. Então, é muito interessante. Rotação de culturas, não existe muitas doenças comuns com milho. Deu antracnose, vai pegar no milho? Não, antracnose do sorgo, por exemplo, é uma subespécie sublineolo, não é coletótico graminídeo, mas não é subespécie sublineolo, então não vai atacar o milho, tá? Então tem uma série de vantagens aí. Baixos níveis de micotoxina em silagem. Dificilmente vocês vão ver grão ardido em sorgo, tá? Até porque a palestra do professor Evandro semana passada foi fantástico, né? Mostrando que existe algumas substâncias presentes ali, né? Nos grãos de sorgo que são realmente, tem uma ação fungistática. Então, você não vê problema de micotoxina na silagem, a não ser que você tenha problema com fungo depois, né? Na maneira de praticar, mas é muito difícil você ver problemas de oriundos, principalmente com relação a grãos ardidos. E a última, sem dúvida nenhuma, que é uma novidade, que é um Saferner lançado aí pela Syngenta, vai chamar, acho que Benefic ou Benefic, não sei, para tratamento de semente, na qual a gente vai poder usar o herbicida S-metolaclor, que é o popular Dual, né, Dual Gold, que a gente vai poder utilizar no sorgo aí para controle de gramínea. Então, assim, está facilitando realmente para a cultura, né? Então, se existe um motivo para plantar sorgo, que tal 11, né?
Quais que são os pontos de atenção da cultura? Residuais de herbicidas da cultura anterior, então cuidado com o fomezafém do feijão, cuidado com as imidazolinonas, né, que são presentes ali, esses herbicidas residuais da soja, cuidado com o metribuzin, que é muito de solanácea, áreas de tomate, de batata, de mandioquinha salsa, né, que ele tem residual e vai afetar a cultura. Monitore o pulgão da cana, nós já tivemos a primeira nossa, foi em cima do pulgão da cana, então fez um bom controle, monitorou, não tem risco, né? Monitore o pastejo da rebrota sempre acima de 50 centímetros ou pré-florescimento, independente da altura da planta, porque aí pela idade também não existe risco. Faça adaptação para os animais, tá? Porque é diferente o alimento, então precisa passar, se a vaca ou o boi nunca comeu sorgo, precisa passar por um processo de adaptação, tá? Pelo menos aí 2 semanas aí até substituir totalmente na dieta. Regiões frias na safrinha, né? Abaixo de 15 graus, porque senão o sorgo vai paralisar o crescimento, então tem que estar acima de 15 graus e evitar essas áreas de geada, né? Que é resistente à seca, mas ao frio não. E cuidado com essa mistura explosiva que eu falei. O que é? População de plantas altas, níveis baixos de potássio com área compactada. Então, quando você tem essa situação, realmente, você tem acamamento. Trabalhou isso aí corretamente, não existe risco de acamamento, porque a cultura tem um volume de raiz bastante pronunciado, tá? Gente, basicamente é isso. Obrigado aí. Desculpa também se eu avancei um pouco do tempo, mas são detalhes. Até o Cláudio me poupou de muito assunto aqui, né? Então, acho que foi interessante eu ter passado um pouco disso para vocês. Essa cultura está ganhando muito espaço, porque vocês estão vendo aí o Brasil cada vez mais exportador de milho, né? Quase 40% ou mais de 40% da produção está sendo exportada. Acho que dificilmente a gente vai ver milho barato hoje, né? E o sorgo realmente vai ser aquela cultura que vai nos ajudar a ter segurança alimentar e baixar nosso custo de produção. Tá joia? Obrigado e estamos à disposição aí para as perguntas. Bem, meus colegas, aqui nós gostamos a apresentação do Dimas, do Cláudio, brilhantes. Antes, Cláudio e Dimas, me permitam que o nosso pai está nos ouvindo, Paulo Ribas está no pedaço. Então, nós quero abraçá-lo, parabenizá-lo e agradecer-lhe nos ensinar tanto sorgo. Esse paizão de todos nós, né? Obrigado, Paulo Ribas, em meu nome, em nome do Dimas, em nome do Cláudio Zago, em nome de todos os sorgueiros brasileiros, Paulo Ribas. Eu não sei, não sou pai, você é mãe. Você é muito importante para nós. Muito mesmo. Faltou você aqui. Viu? Eu gostaria de parabenizá-lo mais uma vez, realçar 2 pontos importantes. Um do Cláudio, quando ele fala comparando a silagem de grão úmido e de silagem de grão reidratado, ele foi muito feliz em mostrar a diferença desses 2 tipos de silagem. E o Dimas, ele foi muito feliz também quando ele fala, quando nossos colegas falam que o sorgo é uma planta rústica. Realmente, o sorgo é uma planta rústica em relação ao estresse hídrico, mas ele não é uma planta rústica em relação à nutrição. Então, nós não podemos deixar de descuidar da adubação. Altas produções, altas produtividades estão atreladas em uma adubação adequada, bem corrigida, bem feita. Nós não podemos ficar naquela, sorgo é uma planta rústica e não adubar. Isso nós não podemos de jeito nenhum. Uma das maior causas de insucesso de plantio de sorgo é adubação mal feita. Não é Dimas, não é Cláudio. Então, isso é muito importante, gostei demais. E outro aspecto também é o tamanho de partícula, quando o Dimas discorreu isso lá. Hoje nós temos as nossas automotrizes, né, que facilitou muito o produtor no tamanho de partícula. E com isso, de tabela, o tamanho e melhor aproveitamento de grão e menor desperdício, maior perda de grãos nas fezes. Então, as automotrizes hoje nos favoreceu isso demais, né?
mais uma vez, parabéns, meus colegas. Vamos ver as perguntas. Nós gostaríamos de ver aqui, olha aqui, tem o nosso colega aqui está pedindo a comparação aqui. Quando você compara o benzoato e o Lactobacillus buchaneri, o benzoato teve melhor resultado. Tá ok, Cláudio? Em relação a custo, o que isso implica na prática? O que você recomendaria? O benzoato ou o buchaneri? Bom, na verdade, os dois aditivos tiveram um resultado bastante interessante. O lactobacilo ele tem um efeito muito maior no sentido de manter a estabilidade da massa ensilada por mais tempo. Agora, desculpe, Divino, mas eu, sinceramente, não sei com respeito ao valor desses dois aditivos. Eu não sei se o Dimas pode me ajudar, mas eu não sei quanto custa os dois. Mas ambos cumprem o papel de ter a estabilidade. A gente viu que o grande papel do aditivo é manter a estabilidade depois da abertura do silo. Isso principalmente quando nós estamos falando de silagem de grão úmido. Na silagem de planta inteira, a gente tem um teor de açúcares, como eu falei rapidamente, de passagem, mais alto do que o teor de açúcar que nós temos na silagem de grão úmido, especialmente quando o grão é reidratado. Então, nós temos um volume pequeno de açúcares, que é a base da alimentação para as bactérias homofermentativas e heterofermentativas. Então, por essa razão, especialmente, a gente tem esse efeito em silagem de grão úmido. Com silagem de planta inteira, o efeito não é tão acentuado como se mostra no silagem de grão úmido. Ok, Cláudio. Se você me permite eu fazer um adendo, eu gosto muito também a buchaneria, porque a buchaneria tem mais um efeito. Você já disse vários benefícios dela. A buchaneria também, ela induz, ou seja, ela inibe a produção de ácido do ácido que dá o cheiro característico de chulé. Ela inibe a produção de ácido butírico. Isso ajuda muito, né? Nessa estabilidade como um todo. Né? Ajuda bastante. Né? Com relação ao valor, eu não sei se o Dimas pode nos... Preço. Eu tenho observado o seguinte, pelo que eu tenho acompanhado aí nessas lives e nos colegas que têm discutido sobre isso, fica mais em conta utilizar a Buchaneri, né, que é essa bactéria aí, e hoje eles até falam de uma associação já com Diolivorans, né, que é um outro grupo de bactérias que, junto com a Buchaneri, como ela é uma fermentativa, produz ácido acético e ácido lático, e esse ácido acético aí melhora bastante essa questão da estabilidade aí no pós-abertura, diminuindo aí a ação de fungos e leveduras, né? Então, é uma questão de segurança aí, principalmente nesse aspecto. Tá? Qualidade como um todo, né? Por favor, nós temos mais uma pergunta do Fabrício Ferreira Viana. Obrigado, Fabrício. O Fabrício está perguntando que doenças do sorgo, como o ergot, podem prejudicar a qualidade de silagem de sorgo de planta inteira? Qual dos dois gostaria de responder? O ergot prejudica a qualidade da silagem ou não? Bom, eu começo a falar, depois o Dimas fala que, na verdade, o Dimas foi o primeiro técnico a ver uma lavoura atacada no Brasil com doença de ergot. Depois ele pode até falar um pouco disso. Mas o seguinte, a doença de ergot, ela vai reduzir significativamente a produção de grãos. E com a redução da produção de grãos, naturalmente, vai reduzir a quantidade de amido disponível na silagem,
e, naturalmente, vai reduzir a qualidade da silagem. O Dimas deve complementar, por favor, Dimas. Graças a Deus não existe produção de micotoxina. Primeiro, queria mandar um abraço para o Fabrício, que foi meu colega, né, de profissão, né? Mas aí trabalhamos junto, né? Mas o ergot realmente, quando você corre uma situação de frio muito seco, antigamente tinha essa susceptibilidade, né? Principalmente frio, reduz a produção de pólen e aí o fungo é oportunista. Quando reduz a produção de pólen, ele entra na inflorescência feminina do sorgo e reproduz ali. Por isso que dá aquela mela. Então, haveria um medo muito grande que poderia ser produzida ergotamina, que poderia levar animais aí a abortamento e tal. Mas, graças a Deus, não há clima favorável, teria que ter neve no país, sei lá, alguma coisa assim. Então, não tem micotoxina. A perda é simplesmente qualitativa. Fica uma silagem sem grãos, fica, em termos de bromatologia, muito próximo de um capim camerum, por exemplo. Tá? Isso eu concordo com vocês dois. Vai depender da quantidade, do grau de incidência desse ergot. Às vezes diminui só 10% do grão, aí não vai afetar tanto, né? Vai depender da quantidade da incidência desse ergot nessa lavoura, né? E outra coisa, né, Zé Avelino, a pesquisa foi muito eficiente. Hoje nós temos muito materiais tolerantes, né? Isso. Exatamente. E também, normalmente, a cultura de sorgo para silagem ela é muito mais uma cultura de verão, em que os problemas de abortamento de pólen são menores do que quando ocorre florescimento em dias frios. Ok. Por favor, agora nós vamos ter uma terceira pergunta também, do Fabrício. Obrigado, Fabrício. Ele pergunta se há alguma recomendação a mais de soltar o gado na rebrota do sorgo, respeitando o que já foi dito. Por exemplo, deve-se acostumar o rumen do animal inicialmente? No caso dessas pastagens assim, até que não, o risco que a gente vê mais, já houve caso que o animal deixou assim para soltar muito tarde, aí já floresceu, já produziu grãos, e aí o animal passa a comer só os grãos, e aí entra no processo de acidose, tá? E aí não porque o sorgo é tóxico, mas é porque come só grãos para depois comer a planta, né? Então, o ideal do pastejo é estar acima de 50 centímetros e antes da formação dos grãos, para não dar esse problema aí de acidose. Com relação realmente, se o animal não está acostumado a comer sorgo, ele tem que passar por um processo de adaptação. Não sei, aí o Cláudio poderia me ajudar nisso aí, acho que ele tem mais experiência com isso. Apesar de que esse processo de adaptação para problemas de intoxicação por ácido cianídrico é complicado. Normalmente o animal não tem essa adaptação, mas eu te digo uma coisa, eu não tenho muito receio de problemas com ácido cianídrico. Eu, por muito tempo, aquela fórmula que você mostrou, que o professor Norberto nos passou lá no passado, por muito tempo eu andei com aquela fórmula na bolsa, na época que a gente não tinha tudo isso nos computadores, e eu, sinceramente, eu nunca vi problema de acidose, de animal tendo problema com ácido cianídrico. Não, eu acho que o problema é muito, muito pequeno, muito raro. Eu acho que é muito mais um problema de literatura do que um problema prático. Eu não tenho visto problema de animal morrer por intoxicação com ácido cianídrico. Mas eu sempre digo que os nossos materiais hoje, dos híbridos que estão atualmente no mercado, a maioria deles tem muito pouco, vamos dizer assim, essas substâncias pró-cianogênicas. Porque, normalmente, os programas de seleção, os programas de melhoramento, os programas de seleção, especialmente nos sorgos forrageiros, eles têm
dirigido a seleção para linhagens com menores teores de durina, que é o açúcar que é precursor do ácido cianídrico. Então, especialmente sorgo de pastejo, quase todos têm teores muito baixos de durina, que vai potencializar a produção de ácido cianídrico. Eu, sinceramente, não acho que esse é um problema. Ok. Eu gostaria só de lembrar, o Fabrício é filho do nosso colega Antônio Carlos Viana. Trabalhou conosco aqui na Embrapa Milho e Sorgo. O Fabrício, que fez as duas perguntas anteriores, é filho do que nós chamamos carinhosamente, viu, Fabrício, de Toninho. Viu? Agora nós temos a pergunta do Ian dos Santos. Ele pergunta se o sorgo é uma boa escolha para capineiras e se há necessidade de fazer um tratamento in natura para fornecer os rebanhos. Quer que eu repita a pergunta? Eu acho que fala, Dimas, que você que falou mais de sorgo forrageiro, melhor você... Bom, a experiência que eu tenho é que não é uma boa escolha para trabalhar tipo capineira, né? É melhor fazer silagem mesmo e tratar capim, cameron, tipo capiaçu, como capineira mesmo, né? Porque você tem uma janela para colher muito estreita, né? Então, você teria que plantar escalonado, cortar todo dia, é complicado, sabe? Então, para chegar no ponto certo, chega no inverno, o ciclo muda, estica, você tem que ficar fazendo um monte de conta e tal. Então, o ideal mesmo é ensilar e capineira, capiaçu, que seria a melhor opção para ficar como capineira mesmo. Com relação ao tratamento in natura, né? A gente, é o que a gente falou, alguns têm que passar por um processo de adaptação, mas às vezes até é raro, né? Porque, de certa forma, já comeu alguma coisa derivada de sorgo, mas a gente tem que ter mais atenção quando começam a fornecer o sorgo biomassa para animais, porque aí sim, eu tive um colega, o colega Palhares, né, que até é da Sementes Agroceres, ele até me relatou um problema que um produtor teve, né? Porque sorgo biomassa tem muita celulose. Aí colocou muita celulose no animal de uma vez só e deu problema, né? Deu um problema terrível para os animais lá. E, enfim, né? Por isso que a gente fala que tem que fazer essa adaptação, principalmente se a mudança na dieta for muito drástica, tá? Mas não trata sorgo como capineira, não, que é complicado, tá? Vale a pena, não. Ok, Dimas. Eu também concordo com você. Sorgo capineiro, o manejo é muito difícil, né? É muito difícil. Ele é muito mais indicado mesmo para silagem. Vamos à próxima pergunta, por favor. Estamos aguardando aqui chegar mais uma pergunta. Nós gostaríamos de agradecer a todos os colegas que nos prestigiaram, que nos assistiram, que estiveram aqui com a gente. A intenção nossa é nós levarmos o sorgo, expandirmos, disseminarmos o sorgo. E, especialmente, agradecer ao Cláudio, ao Dimas, que se prontificaram, ao Aurélio e o Arnaldo, que nos deram uma baita estrutura aqui, e também ao meu ex-roommate, que me deu uma estrutura aqui também na sala dele, que eu estou ocupando hoje, a minha ex-sala, né? Obrigado, um abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Acabou? Muito obrigado, um abraço a todos aí. Foi um prazer estar com vocês aí de novo, né? Eu não vou deixar se aposentar não, viu, Pi? Eu também quero agradecer e parabenizar principalmente o Cícero, que tem nos provocado nos últimos tempos. Ele tem provocado uma reunião que tem reunido praticamente todas as empresas que têm interesse nessa cultura, empresas públicas e empresas privadas. Enfim, parabéns ao Cícero e acho que essas lives têm sido bastante interessantes. E nós nos colocamos à disposição, não só para quem nos assistiu, mas, enfim, o que nós pudermos fazer para responder alguma pergunta posteriormente, nós estamos à disposição.
Nosso desejo é sempre que essa cultura cresça e que o Dimas a importância do sorgo como uma cultura capaz de garantir a segurança alimentar. Boa noite. Obrigado, Avelino. Obrigado, Dimas, pela companhia. É um prazer sempre enorme estar com vocês. É isso aí.